E aí, tudo certo? Hoje o papo é sobre algo que todo mundo sente: medo. Só que a gente vai investigar isso de um jeito diferente, juntando dois caras que olham, não podiam ser mais diferentes. Um filósofo super otimista e um sociólogo meio pé no chão. A ideia é entender por que, no mundo cheio de proteção, a gente vive com tanto medo. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Pensa bem, a gente tem vacina, tem lei, tem tecnologia pra tudo. Teoricamente, era pra gente estar super tranquilo, mas não é o que acontece. A ansiedade tá aí batendo na porta de todo mundo. Parece que o medo, sei lá, ele se transformou. E é isso que a gente vai tentar entender. Beleza, então vamos lá. Quem são os nossos guias nessa jornada? É uma dupla bem provável mesmo. De um lado, o sonhador, um filósofo lá do século XVIII. Do outro, o detetive, um sociólogo dos nossos tempos que manjava tudo das nossas neuras. Olha aí a nossa dupla. À esquerda, Immanuel Kant. Esse era o otimista, o cara que achava que a nossa capacidade de pensar razão ia resolver todos os problemas do mundo. Quase um super-herói da lógica, sabe? E à direita, Zygmunt Bauman. Esse já é o realista, o detetive que olhou para o nosso mundo e falou: pessoal, acho que o buraco é mais embaixo. Então vamos começar pelo sonho, pela ideia de Kant. Ele não estava sozinho nessa, tá? Era a galera do iluminismo. Eles tinham uma promessa, uma grande promessa de um futuro onde o medo não teria mais vez. E a ideia era bem direta ao ponto. E convenhamos, bem atraente. Era assim: vamos usar a ciência para sacar como o mundo funciona. E vamos usar a razão para tomar as melhores decisões. Com isso, a gente controlaria tudo. O mundo ia virar um lugar previsível, organizado. E o medo? Bom, se o medo vem do desconhecido e a gente passasse a conhecer e controlar tudo, adeus medo. Simples assim. E olha que irônico, o próprio Bauman, o nosso detetive, resumiu essa esperança de um jeito perfeito. Ele disse que a modernidade era para ser esse grande salto à frente. Sair de um mundo de superstição, de destino cego e pular para um futuro onde a gente estaria no comando. Era uma promessa poderosa, fala a verdade. Corta pra a realidade. É aqui que o nosso detetive, o Bauman, entra em cena para dar o choque de realidade. Ele olhou para tudo isso e disse: então, pessoal, sobre aquela promessa, não rolou bem como a gente imaginava. A coisa ficou um pouquinho mais complicada. E para essa ansiedade toda dos nossos tempos, ele deu um nome: medo líquido. Pensa num líquido. Ele não tem forma, ele se espalha, entra em qualquer rachadura. É exatamente isso. Não é mais um monstro debaixo da cama. É um medo sem cara, sem endereço. É a preocupação com o futuro, com o emprego, com o planeta, com as fake news, um medo que está em todo lugar ao mesmo tempo. Essa comparação aqui é a chave para entender tudo. Antigamente, o medo era sólido. Pensa num bicho, num inimigo, numa tempestade. Era algo concreto, dava para ver, para saber de onde vinha, a gente podia lutar ou fugir. Agora, o medo é líquido. Como é que a gente luta contra a instabilidade econômica ou contra as mudanças climáticas? Não tem um alvo, não dá para sair correndo. O que sobra? Uma ansiedade que não acaba nunca. E de onde vem tudo isso? Bom, de todos os lados, né? É só pegar o celular, ligar a TV, crise pra cá, catástrofe pra lá, fake news pipocando, sem falar do futuro, que parece uma grande interrogação. É como se o medo virasse a música de fundo da nossa vida. Ok, agora segura aí, porque é aqui que a história fica realmente interessante. É o momento em que o sonho de Kant e a investigação de Bauman se cruzam de um jeito que ninguém esperava. E a coisa fica séria. É que o Bauman joga uma pergunta na mesa que muda tudo. Ele diz: espera aí, e se aquela ferramenta incrível que o Kant falou, a razão, e se ela pudesse ser usada não para construir um paraíso, mas para organizar o inferno com uma eficiência assustadora? Para provar o ponto dele, Bauman usa um exemplo pesado, Adolf Eichmann, um dos caras que organizaram o Holocausto. E o que era mais assustador nele, segundo a análise, não é que ele era um louco, um monstro espumando de ódio. Pelo contrário, ele era um funcionário público super eficiente, o mestre da organização, totalmente racional. A lógica do cara era essa. Ele recebia uma ordem. A tarefa dele era transportar milhões de pessoas. Então, ele usava a razão, a lógica, para fazer isso do jeito mais barato e rápido possível. Calculava trem, rota, tempo. O foco era total nos meios, no como fazer. O porquê de estar fazendo aquilo, as consequências morais, isso ele simplesmente ignorava. Era a razão funcionando no vácuo. E é aí que os dois pensadores se encontram.
Bauman mostra que a razão que o Kant tanto valorizava, quando ela é usada sem um filtro moral, sem empatia, vira uma arma. A lição é que a razão sozinha não basta. Ela pode ser usada para criar coisas incríveis ou para organizar atrocidades. O sonho de um mundo racional e controlado pode se transformar no pior dos pesadelos. Bom, depois dessa o clima fica meio pesado, né? Se a grande promessa de um mundo sem medo deu errado e agora os nossos medos são líquidos, então o que a gente faz? Fica deitado em posição fetal esperando o pior? Não tão rápido. A primeira coisa que o Bauman fala é pra gente baixar a bola. Não tem 5 passos para vencer o medo líquido. Não tem fórmula mágica, não tem coach, não tem app. Se tivesse uma solução fácil, a gente já teria encontrado, né? A obra dele não é um manual de instruções, é um convite. Um convite para a gente pensar. Pensar sobre como a gente vive, sobre as fontes desse medo todo e, a partir daí, agir. Mas agir de forma consciente, ponderada, como ele diz, sem esperar um milagre. Então, o que a gente tira de útil dessa conversa toda? Que o sonho de Kant, de um mundo guiado pela razão, precisa do pé no chão do Bauman. A razão sozinha não salva ninguém. Ela precisa vir junto com empatia. O primeiro passo é justamente entender de onde vêm esses medos. Sacar o que está acontecendo já nos dá um poder danado para não sermos só marionetes da ansiedade. Não é uma armadura, mas é a melhor bússola que a gente tem. E a gente termina com essa reflexão no ar. Se esse tal de medo líquido tá por toda a parte e afeta todo mundo de um jeito ou de outro, a grande pergunta que fica é: como é que cada um se vira com isso no dia a dia? O que as pessoas fazem para navegar nesse mundo tão incerto? Fica aí a provocação para a gente continuar pensando.